Bom dia a todos. Eu decidi fazer esse comentário na reverberação dos resultados do primeiro turno das eleições. Pensei em mil possibilidades de escrever, mas achei melhor falar, assim, de improviso. Pensei num título para um escrito, política e psicanálise, por exemplo, mas pensei num outro que me pareceu melhor, que é o eterno déjà vu. Quando nós falamos na América Latina, e não a partir de uma pauta ideológica, eu percebo, desde lá de trás, em apontar a tragédia que nos assola na repetição, que tem múltiplas causas. E isso demanda, naturalmente, um estudo sociológico, ciência política, filosófico, e é assim que deve ser, pensar sobre as coisas. A América Latina tem sido submetida historicamente, desde sua origem colonial, que pelo jeito continua, só que um colonialismo autofágico agora, a ser vitimada pelo desinteresse estratégico do óbvio, que é a privação do que sustenta a cidadania, educação e saúde. Os demais vêm como desdobramentos, trabalho, etc, etc. O que a gente percebe é que por conta dessas carências existe a política populista, que não é exclusividade de direita ou de esquerda, mas é um modus operandi, um método que se serve justamente dos buracos deixados por essas ausências de políticas públicas. Isso é um fato. E esses populismos que aparecem mais às vésperas das eleições, os populismos de ocasião, que são muito mais evidentes, são uma chaga que vem disfarçada de proteção à liberdade, atenção às carências, à fome devastadora e negada de forma perversa e tudo mais. Vejam, não é apenas uma crítica encarcerada dentro de um pensamento binomial, muito menos um apontamento de que uma terceira via é a saída. Terceira via pode-se pensar naquele espaço que fica no meio, quando na verdade ele ainda continua tendo uma esquerda radical e uma direita radical como suas balizas para colocar-se numa postura de centro ou de outro tipo de conduta. Mas na verdade, certos conceitos muito atávicos ainda permanecem. Com sinceridade para muitos, por desconhecimento para outros tantos, por uma visão mais irada e romântica de mudar o estado de coisas. A outra questão é quando a gente percebe, por exemplo, a recidiva de uma pauta mais reacionária, e aí se percebe, para além de todas as mazelas de um país rico-pobre, pobre-rico como o nosso, um fenômeno que não é exclusivo do nosso país no que diz respeito a pautas reacionárias. Percebe-se isso na Europa,
Percebeu-se isso nos Estados Unidos com a instalação de um trumpismo que está aí, assim como a gente percebe aqui também um bolsonarismo pautado muito na pauta de pautado na pauta, desculpe, mas focado na pauta de costumes. Pois bem, ok, as liberdades individuais, etc., né, as escolhas, mas a gente percebe quando há uma associação nefasta de política e religião que se utiliza de certos emblemas absolutamente fascistas, inclusive o próprio jingle de certas campanhas é pautada nos mesmos dizeres, por exemplo, de uma Itália, de uma Portugal fascistas, exatamente os mesmos, exatamente iguais. Mas o que se percebe aí é algo que outro dia o Jorge Forbes, psicanalista, apontou. A gente percebe que a nossa sociedade está tendendo a uma horizontalização do laço social, deixando para trás uma certa verticalidade que sempre se sustentou historicamente naquilo que nós tínhamos como certos costumes e que não são criticáveis, porque eles eram fruto de uma época, não é? Em que a gente tinha mesmo até a autoridade paterna colocada como um marco organizador. E esse marco organizador repercute-se naquilo que se entende como governo, nas religiões, etc., com todo respeito a elas. Mas a sociedade, de fato, não está preparada para uma horizontalização. Então, esse movimento mais reacionário, ele visa também a um restabelecimento de uma verticalidade que demonstra não só uma pauta econômica, e que é obviamente importante, extremamente importante, sempre, lógico, né? As observações das demandas sociais, etc. e tal. Óbvio. Mas essa insuportabilidade de uma nova apresentação mais horizontal dos laços sociais mostra, acima de tudo, uma deriva identitária. Então a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, o porquê disso. O que está falhando quando a gente percebe que nada mais satisfaz países ricos, não é o caso do nosso, na Europa, nos Estados Unidos mesmo. Porque se tudo isso está sendo feito, se as pessoas vivem em nações organizadas, em que existem, digamos assim, o suprimento das necessidades básicas, etc. e tal, por que isso não está sendo suficiente para se manter como estava, sem o reacendimento aí de uma pauta mais extrema, não é? Mais conservadora, se é que se pode chamar assim, e muitas vezes que resvala no fascismo mesmo. É uma crise identitária gigantesca. E essa crise identitária demanda algo que devolva identidades. Então a gente vê de novo, como foi na Alemanha nazista, uma identidade nacional, uma identidade ariana, ou em alguns lugares uma identidade religiosa, uma identidade da cor da pele, uma identidade do gênero, etc, etc. Porque não se tolera a nova apresentação, para a qual a maior parte não está pronta ainda, de uma horizontalidade como uma nova apresentação do laço social. Somando-se a isso, aí a gente percebe, nossa, mas as pesquisas erraram muito. Onde é que está o pulo do gato? O pulo do gato é o que escapa da observação da ciência tradicional das pesquisas, que estão focadas naquilo que é da ordem, para nós, por exemplo, de um certo imediatismo mesmo, e com toda razão, de resoluções de problemas sociais, de problemas econômicos urgentes, de devolver a capacidade de trabalho, de prover uma educação pública, uma saúde pública, uma segurança pública eficiente, gerida pelo Estado, e não mediante a distribuição de armas que visa apenas outras possibilidades escusas
dizendo ao cidadão que ele é livre porque ele tem que se defender. Quem tem que fazer isso é a polícia, um Estado organizado, não é? Então, a gente vê dois fenômenos. Um econômico e social gravíssimos que afetam a América Latina, especialmente o Brasil, que é onde vivemos. Mas também a gente percebe, associado a isso é indetectável nas pesquisas, uma tendência a essa horizontalização dos costumes, das pautas, do laço social. E isso faz com que haja certamente o reacendimento de um conservadorismo que busca verticalização. Em nome de Deus, em nome da igreja, em nome do governo, em nome da direita, em nome da esquerda, em nome de alguma coisa que organize. O que mostra que a nossa sociedade ainda tem um enorme caminho pela frente. Não estou falando do Brasil, estou falando de tudo. De todos os lugares. Em que as novas apresentações apontam algo de insuportável. Em que se demanda a presença de um pai simbólico que organize tudo isso para colocar a coisa nos eixos, digamos assim. Só que essa não é uma transformação que se fará por imposição ideológica. Esse caminho é longo porque é no 1 a 1 em que cada indivíduo passa a observar esse novo estatuto muito veloz nos dias de hoje, por conta dos fenômenos das redes sociais, etc., que é, francamente, visto a partir do jeito ruim da tentativa de verticalização. O preconceito, a xenofobia, a homofobia, a misoginia. Então é muito curioso ver que por trás da pauta econômica óbvia, que garante teoricamente, vamos dizer assim, o nosso bem-estar e a proteção às pessoas que estão desprovidas, a gente vê a superposição de uma outra rede de conduta que, em meio a essa primeira e urgente que nos massacra, principalmente na América Latina, uma somatória nefasta que faz com que a gente precise repensar esse detalhe tão importante que poucos vão entender. A maior parte não vai valorizar, mesmo porque não é uma pauta que se resolve de imediato. Mas é preciso sim ter uma política pública que, como eu disse no primeiro momento, observe de forma cidadã, menos oportunista, menos populista, cada vez mais óbvia, numa repetição de um cenário que se escuta desde sempre. Basta olhar os discursos do passado, da política do passado. Então não é demonizar a política, acabando com as instituições, falando em democracia e querendo instituir ditadura. Isso é ridículo. A grande questão é que é preciso ter uma pauta social que proteja as pessoas, mas também que proteja valores que não vão mais ser depostos, modelos que são claramente falidos. Mas é preciso entender que se há algo, além da política pública óbvia, que nos falta, e basta olhar para fora da janela, pessoas passando fome, subempregadas, para perceber que elas se mantêm, se num primeiro momento eram escravos de uma política colonial, hoje são escravos de uma política populista, venha de onde vier. E a segunda pauta, um pouco mais estratosférica, um pouco mais difícil de compreender, vem de tempos estranhos e difíceis e que demandam um tempo para que a gente se acostume e esteja mais preparado a uma forma mais horizontalizada do laço social, para que mesmo em sociedades que aparentemente são melhor providas em aspectos básicos, isso não impede que esses fenômenos aconteçam de forma muito evidente, como a gente vê as políticas mais extremistas que voltam a aparecer numa espécie de pêndulo, num vai e volta, que vai levar muito tempo para ser depurado. Então isso é para pensar, além do óbvio, que deve ser resolvido já, com urgência. Mas é preciso pensar também
num ponto maior, mais amplo. Aqueles que podem, que têm a capacidade de, a partir desse pensamento, participar da vida pública. Considerar esses aspectos sem os quais não há evolução. Há apenas uma repetição ou há apenas a transposição ruim de se ter uma fantasia numa das pontas e tentar se migrar para a sua oposição, fazendo de um país uma fantasia oposta. Esse é um problema muito sério, muito grave, que não é rápido, não se resolve assim, é muito no 1 a 1 mesmo. E é isso que a psicanálise aponta para continuar sendo um escândalo, uma subversão e uma marginalidade. Sim, há margem do óbvio que insiste e que continua cativando incautos e que continua escravizando os que sofrem com o básico, que continua sendo o alvo, que continua sendo o ponto central dos discursos, mas continua sendo o ponto central da manutenção de uma escravidão populista que produz a tragédia da repetição, um eterno déjà vu.